Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de legislação, segurança no trabalho e meio ambiente. Sou o professor Rafael e vamos dar continuidade aqui, encerrando hoje todos os nossos assuntos relacionados à segurança do trabalho. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar exclusivamente com legislação para o meio ambiente e ações voltadas para meio ambiente, tá bom? Então, hoje eu estou batendo o martelo aqui na questão de legislação de segurança do trabalho, tá? Vou compartilhar os slides aqui com vocês. Obrigado por estar acompanhando mais uma aula. Por favor, participem e mandem suas contribuições. Na nossa última aula, a gente conversou sobre técnicas, não conversamos? Tudo que a gente tem à mão disponível para ferramentas dentro da segurança no trabalho para ajudar a identificar, analisar e, claro, buscar as estratégias para controlar riscos. Então, a gente falou da árvore de métodos, árvore de causas, perdão, falamos do diagrama de Chicago, espinha de peixe, 6M, falamos sobre o RASOP, análise histórica, uma infinidade de técnicas e, por último, a gente encerrou falando sobre a matriz dos riscos, né? Falamos do mapa de riscos também, onde aqui na matriz a gente utiliza essas técnicas com base verificando a questão de probabilidade e de severidade para o quê? Identificar qual que vai ser o risco associado o nível do risco associado a dependendo quanto mais a chance dele acontecer e mais severo for as consequências dele, óbvio que eu estou caminhando para riscos cada vez mais críticos, beleza? Tranquilo, gente? Então vamos em frente aqui, vamos trabalhar hoje. Eu quero encerrar. Claro que se você tiver alguma dúvida de qualquer momento, conteúdo que a gente trabalhou e abordou na disciplina, pode falar aqui comigo, porque é você que manda, tá bom? Obrigado aí, Diógenes, obrigado, Bruna, obrigado aí para vocês que estão investindo seu tempo aqui comigo. Hoje vou falar sobre os dois últimos tipos de agentes causadores de riscos ambientais. De quem que eu estou falando? Estou falando dos riscos biológicos e também dos riscos ergonômicos. E agentes comuns, agentes que alcançam qualquer segmento empresarial e industrial, principalmente hoje que a gente está convivendo muito com a questão do risco biológico, tá? Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a leitura e as tratativas relacionadas a esses dois tipos de agentes. Vamos lá, então? Vamos falar sobre os riscos biológicos. Bom, na norma, se a gente for olhar lá direto, sem conversa, sem choro nem vela, nós temos a seguinte definição dos principais agentes biológicos. Estou falando de bactérias, fungos, estou falando de bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Resumindo, é todo e qualquer organismo que tem um potencial de causar danos à saúde do meu colaborador. Bactéria, fungo, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Na própria NR15, que é a normativa voltada exclusivamente para agentes biológicos, lá no seu anexo, a normativa de atividades insalubres, mas tem no seu anexo 14 um assunto voltado exclusivamente para os agentes biológicos. Então, diferentemente dos agentes químicos e dos agentes físicos, os agentes biológicos têm a sua insalubridade caracterizada por avaliação qualitativa. O que isso quer dizer, professor? Que está relacionado à atividade. Se tem uma atividade lá que a pessoa desempenha, dependendo, obviamente, do agente, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um bacilo, enfim, a pessoa vai ter um adicional de insalubridade, que pode ser de grau médio ou pode ser de grau máximo. Os dois são, sim, vai ter a avaliação relacionada a essa questão de grau. Mas como é que eu consigo, então, verificar e aprofundar o agente biológico em si? Você já parou para pensar nisso? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente analisa um conjunto de fatores, conjunto esses que também são levantados pelos conceitos de biossegurança. Então, o quão virulento é esse agente? Ele se espalha fácil? Não? É mais difícil? Qual que é a estabilidade e a eliminação dele? Ele é estável? Ou eu tenho que pôr temperatura, eu tenho que usar algum meio para conseguir matar ele? Depois, qual que é a concentração? Pequenas quantidades já conseguem trazer algum estrago maior, ou a pessoa tem que estar exposta a cargas maiores para aí começar a gente se preocupar. Qual que é a origem? É uma bactéria? É um vírus? É um bacilo?
é um fungo, o que que é? E a partir disso, isso aqui exclusivamente em relação às características do agente, mas aqui eu tenho as características voltadas para as tratativas em relação a ele também, mas de forma a combater. Então, quais são a exposição do meu colaborador a esse agente? É algo pode ser muito prejudicial? O que, que vai acontecer com ele? Existe alguma medida profilática? Existe vacina para o vírus? Existe antibiótico para bactéria? Existe vermífugo para o parasita? Existe alguma medida de tratamento caso a pessoa seja exposta a esse agente? Se tem, qual que é a dose e a manipulação dele? Então, com base nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores, a gente consegue verificar a questão relacionada exclusivamente ao agente biológico. Tá? E aqui eu vou aproveitar, já que a gente tem tempo para poder discutir, eu quero mostrar para vocês, olha, vamos abrir o anexo da norma aqui mesmo, para vocês mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Então, se você tiver a curiosidade, basta você acessar a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, você vai cair, ó, deixa eu abrir aqui, aí, você vai cair, deixa eu fechar aqui, você vai cair justamente nesse site aqui, ó, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então, vamos lá, ó, a NR1 de PGR, tá vendo que ela tá grifada, que tá mostrando que teve atualização de texto, que já tá em vigor, né? Vamos lá, NR15. Ó, a NR15 é atividades e operações insalubres. Lá a gente tem um anexo 14, que é justamente para os agentes biológicos. Então eu posso clicar aqui, ó, ele vai carregar para nós, ó, veja que é só uma página, mas ele deixa claro quem que tem direito à insalubridade de grau máximo e quem que tem direito de insalubridade de grau mínimo para algumas atividades. Então olha lá, grau máximo, trabalhos ou operações em contato permanente, atenção, contato permanente com pacientes em isolamento com doenças contagiosas, como objetos de seu uso não previamente esterilizados, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, tudo de animais portadores de doenças contagiosas, tuberculose, por exemplo, esgotos, onde o pessoal tem que trabalhar no esgoto com galerias e tanques, o pessoal que trabalha com lixo urbano, coleta, industrialização, isso é contato para contato permanente. Tá vendo que é uma análise qualitativa. Aqui eu não tenho limite de tolerância. Aqui eu não tenho intensidade. Aqui eu tenho a própria atividade. Olha lá, grau médio. Atividades e operações em contato permanente com pacientes, animais e materiais infecto-contagiantes. Hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios e todos os pontos relacionados com cuidados à saúde humana. Aplica-se também ao pessoal que tenha contato com pacientes, bem como com os que manejeiam objetos não previamente esterilizados. Contato em laboratórios com animais destinados a preparo de soro, vacinas. Então, aqui deixa bem claro quais são as atividades que estão incluídas dentro dos agentes biológicos. Eu quis abrir a norma dessa vez para vocês, só para você ver qual que é o caminho e você se habituar também a criar essa prática de querer trabalhar e utilizar as normativas. Te estimulo bastante a fazer isso. Criar esse hábito ajuda bastante você a pegar a prática e se acostumar a utilizar a normativa, caso você queira, assim, caminhar para ser uma pessoa voltada para a segurança do trabalho, tá bom? Agora, mas como que eu faço para lidar com esses agentes? Fora o que a gente já tem visto dia a dia no jornal, não é verdade? A gente tem conceitos técnicos que são os conceitos de biossegurança, ou seja, a gente vai utilizar princípios de contenção, tecnologias e práticas para prevenir a exposição involuntária, porque ninguém quer entrar em contato com o agente, então, claro que é involuntário, mas também para evitar a liberação acidental, que também pode acontecer por alguma imperícia, por alguma falta de prática, por algum erro. Então, nesse caso, gente, nós temos 3 estratégias aqui pensando nesses princípios de biossegurança. Ou eu ataco ações de contenção, ou seja, eu isolo, eu tenho uma sala, um ambiente separado e lá eu contenho o agente lá dentro. Eu ataco a equipe, então crio procedimentos de segurança para poder manipular esses agentes, para quais são os equipamentos de segurança individual, o tempo que a pessoa pode ficar exposta, se precisa de respirador, se não precisa, de máscara com alimentação própria, enfim. E por último, as instalações.
Então, atacando esses três pontos aqui, a gente consegue sim se dar bem contra os agentes causadores de agentes biológicos, tá? Então, no caso de contenção, aí a gente vai pensar justamente o quê? Se acabar acontecendo uma liberação acidental, quais são os procedimentos de contenção que eu tenho que fazer? Eu isolo o local? Eu faço a higienização imediata? O que eu faço? Eu preciso de imunizar a população? Então, são esse tipo de ação que a gente tem que pensar. Claro que é fundamental ter políticas de o que fazer, já instaurada dentro da empresa, tá? É, documentos levantados, políticas, procedimentos já tudo definido, porque na hora que acontecer, já tem que estar todo mundo treinado e preparado. E aí, por último, verificar as questões de pessoal que vai nessa questão de treinamentos e instalações, porque eu posso ter salas que a gente faz o isolamento exclusivo. Então, nessa sala está o agente para fazer a manipulação, o estudo dele. Então, a pessoa chega, ela entra numa anticâmara aqui, onde ela faz a higienização e coloca o equipamento de proteção individual dela, e aí ela adentra na sala onde ela vai mexer com a gente. Aí acabou a operação aqui, ela sai, tira o equipamento, faz a higienização, fica limpinha, aí ela cai fora. Ou eu posso utilizar um equipamento também que a gente chama de glove. Certinho. Então, o bloco produzido nessa etapa, eles têm que apresentar, né, ser homogêneos e compactos, com arestas vivas, né, e sem trincas, tá? Fraturas ou qualquer outro defeito. Então, ao sair da conformação, o bloco tem que ser remanejado para uma câmara a vapor. Por quê? Né? Lembra quando vocês fizeram material de construção, concreto armado, que um dos principais fatores que tem que ser controlado é a umidade do tempo da cura? Né? Se eu lançar um concreto num lugar que está 40 graus, um sol estralando, e eu tenho, por exemplo, cal colocado na minha mistura, eu não posso deixar o concreto simplesmente curando. Eu tenho que ir molhando, me descendo a minha laje para ela ir curando, porque quando tem uma área superficial muito grande, eu começo a ter retração, eu começo a perder líquido muito rápido, né? Já que o processo de conformação do concreto é um processo isotérmico, ele libera calor, né? Então, quando tem o fator climático, né, controlado, então os blocos vão para uma câmara que tem umidade controlada, temperatura controlada, né, para que eu consiga, né, umidade, ventilação, para que eu consiga ter um bloco com característica, né, de resistência perfeita, adequada para eu, né, trabalhar. Né, após o período de cura, alguns blocos de cada lote são encaminhados ao laboratório, né, então tem geralmente um processo de amostragem, né? Você vai retirar blocos daquela pilha, né? E você vai fazer o ensaio de resistência. O ensaio de resistência, vocês sabem, né? Geralmente faz 7, 28. Eu posso fazer 7, 15, 28, né? Para eu garantir. Lá na norma tem como que faz o processo de amostragem, tá bom? E aqui um esquema, né? Ó, a gente tem aqui o transporte da pá carregadeira, né? Deixa aqui, a esteira vem e traz para cá, né? Então, baia de agregado. 2, cuba para recepção de agregado. Né? O 3, correia transportador. O 4 é o silo, né? Silo e balança, pesa cada um. Né? O 5, silo de cimento. Né? O 6, máquinas biopensadoras. Aqui já misturou, né, tudo. Né? No 8, na verdade, aqui, né, que são os misturadores, mistura, depois joga aqui, né, na prensa e sai. Vai para o pallet, né, para a câmara de cura e depois ele vai para a caldeira, né, às vezes depois ele dá um choque, esquenta o bloco para ele acabar de secar. Né? Blocos com baixa capacidade de suporte geralmente apresentam uma maior vantagem econômica. Né? Por quê? Porque o bloco precisa de pouco cimento. Então, um bloco eu preciso de um bloco de 4 MPa, de 3,5 MPa. Então, é muito mais fácil, né? É muito mais barato, né?
Então, blocos com baixa capacidade de suporte apresentam maior vantagem econômica, né? Sendo ideal para parede de vedação. E blocos com alta capacidade de suporte possuem um custo mais elevado, sendo normalmente empregados em elementos estruturais. Então, classe A, né, são blocos com função estrutural. Né? Lembra dessas classes? A gente já viu essas classes, mas a gente está falando de novo só para vocês relembrarem. Né? Então, classe A são blocos com função estrutural para aplicação abaixo ou acima do nível do solo. Né? Eles têm que possuir resistência característica compressão axial obtida a 28 dias superior a 8 MPa. Né? Classe B, blocos com função estrutural para aplicação acima do nível do solo. Eles têm que possuir resistência característica de compressão axial 28 dias de mais ou menos 4 MPa, tá? Eu vi que tem dúvida, eu já vou responder, tá? E o classe C são aqueles blocos lá que tem sem função estrutural, né, que é os mais baratos. Eles têm que ter resistência característica aos 28 dias de 3 MPa. O seu uso com função estrutural é permitido desde que esses blocos, né, possuam largura máxima de tal, sejam aplicadas edificações no máximo 2 pavimentos, né? Então ele tem um monte de certos critérios aí para ser utilizado, tá? Bom dia, Diógenes. Tá? Então, vamos falar agora um pouquinho, né, rapidamente do assentamento, né? O assentamento da alvenaria é uma etapa muito importante, porque como eu estou assentando o bloco é uma unidade estrutural. Para ele transmitir carga de um para o outro, o que, que faz a carga passar de um bloco para o outro? O assentamento. Né? Então é muito importante, né? A espessura da junta de assentamento influencia diretamente na resistência final da parede. Então, se eu tiver uma junta muito grande, eu posso ter uma perca muito grande de resistência, porque a resistência da argamassa é menor que a do bloco, a gente já viu isso. Geralmente ela é 70% ali. Né? Então eu tenho que ter uma resistência adequada, eu tenho que ter uma argamassa adequada. Geralmente a gente tende a trabalhar em torno aí de 1 centímetro. Tá? É esse mais ou menos o parâmetro, é 1 centímetro mais ou menos de espessura. Né? Então ela influencia diretamente na resistência final da parede, a resistência à compressão do bloco é maior do que a da argamassa. Né? Então, para garantir a resistência do projeto, devemos ter um rígido controle. Não pode deixar pedreiro executar assentamento muito grosso. É um dedo, 2 dedos, sabe? É 1, 2 centímetros. Tá? Então, na etapa do projeto, a paginação da parede deve prever o levantamento dos painéis de alvenaria, né? Considerando um número inteiro de blocos e uma espessura constante das juntas, que normalmente são aplicados com 1 centímetro de espessura. Né? Em alguns casos, a espessura da junta pode resultar em valores um pouco maiores, né? Porém, devemos atentar à resistência especificada, né, no projeto, tá bom? Então, eu tenho que saber exatamente, eu não posso sair fazendo aí a torto e a direito, tá? Então, vamos falar um pouquinho de características geométricas dos elementos de alvenaria que influenciam em sua resistência. Né? Vamos falar da espessura efetiva de pilares e paredes portantes, né? Então, a espessura efetiva, gente, ela é um conceito utilizado em paredes com enrijecedores, né? Em que a espessura da parede utilizada no cálculo é majorada por um coeficiente sigma. Como assim, né? Como objetivo de simular o ganho de rigidez devido ao uso de enrijecedores. Quando eu tenho uma parede, que eu tenho, às vezes, grout na parede inteira, ou eu tenho, sei lá, uma verga que vai de ponta a ponta, né? Eu considero que essa parede ela é mais rígida do que o normal. Então eu posso majorar ela. Eu tenho um gama que multiplica, que é 1.2, 1.3. O que esse gama faz? Ele faz parecer que essa parede é mais larga do que o normal no dimensionamento. Por quê? Porque como ela tem muito mais resistência, ela é mais rígida. Então parece que essa parede, por critério de cálculo, ela acaba sendo considerada mais larga, né? Consegue suportar muito mais carga, né? Então, para uma parede sem uso do enrijecedor, que é o mais comum, ninguém fica muito usando, né, não sendo considerados revestimentos, para definições com mais de 2 pavimentos, a NBR determina a espessura efetiva da parede ser superior a 14 centímetros. Né? Não posso ter paredes menores que isso. Um outro parâmetro é a altura efetiva, né, que é um dos parâmetros mais importantes para o cálculo de esbeltez. Né? A NBR 15961, ela determina para pilares e paredes que a altura efetiva é igual a, primeiro caso, a altura do elemento, se houver travamentos que restringam os deslocamentos horizontais ou as rotações das extremidades na direção considerada.
Então, a altura efetiva vai ser a altura do elemento se eu tiver travamento na lateral, né? E em qualquer direção que faça com que essa parede não tenha rotação no sentido de tombamento, né? E ao dobro da altura do elemento, então se for uma situação específica, se a extremidade for livre e se houver travamento que restringe o deslocamento horizontal e a rotação da outra extremidade. Então, às vezes eu tenho um travamento horizontal só aqui, né? E eu tenho livre embaixo e livre em cima. É muito difícil, é só um balanço, né? Então essa parede vai ter rotação em todos os sentidos. Então eu considero nessa situação uma altura efetiva que ela é o dobro da altura do elemento. Tá? E aí a esbeltez dada por um lambda, né, que nada mais é do que a altura efetiva dividido pelo meu, né, pela minha espessura efetiva da parede. Né? Os valores máximos para edifícios não armados, né, são 24 de alvenaria estrutural e para armados 30, tá? Isso aqui está na norma. Então você vai fazer esse cálculo, se der maior do que isso, você tem que mudar o seu projeto, porque não está passando, né? Não está esbelto o suficiente. Pode vir a colapso. Né? Então a alvenaria estrutural, gente, ela tem que ser executada somente, né, com a garantia de que as condições de qualidade dos componentes sejam atendidas. Né? A gente não pode fazer se a gente não sabe a resistência do bloco, não tem como fazer. Porque se você não sabe, como que você vai saber se o bloco tem realmente a resistência que você precisa? Porque o bloco é o elemento estrutural. É a mesma coisa de eu comprar um aço, que eu sei que eu preciso ter um aço, né, com CA30, CA40, e o aço não vem com essa resistência. Eu vou lá e coloco um alumínio, coloco um latão lá dentro do meu pilar. O que vai acontecer? Vai cair. Então é exatamente a mesma coisa. Né? Então, para isso, é preciso fazer a caracterização prévia dos materiais utilizados. Né? Os ensaios são feitos aí de acordo com a NBR, né, 15961. Então, tem o anexo A, que fala do ensaio para determinação da resistência à compressão de prismas, né? O anexo B, que fala do ensaio para determinação da resistência à compressão de pequenas paredes. O anexo C fala do ensaio para determinação da resistência à tração e flexão de prismas. E o anexo D, que fala da determinação da resistência à compressão de argamassa. Geralmente, você vai fazer isso. É claro que na norma especifica para o tamanho da casa, para a carga, qual que você vai ter que fazer. Não tem receita. Professor, qual que eu tenho que fazer? Se puder fazer todos, faça todos. Ah, sua obra não tem flexão. Então não tem problema. Geralmente a venda estrutural a gente não quer que tenha tração. Né? Então não tem problema, não precisa fazer o C, por exemplo, mas você tem que seguir a norma, tem que pegar lá e ver em função de qual projeto você está trabalhando, qual que você vai ter que fazer. Né? Então, a avaliação da resistência à compressão é de extrema importância para a alvenaria estrutural, porque a gente está trabalhando principalmente com esforço de compressão. Né? Os ensaios da compressão são utilizados para a determinação da capacidade de resistência da parede. Né? A NBR 159612 traz um anexo A às diretrizes. E aí a gente vai usar um prisma para fazer isso. Né? O prisma, eu falei para vocês, é uma unidade de bloco e argamassa. Então eu coloco dois blocos, né, principais, sobrepostos, né, isento de defeitos, blocos perfeitos. Né? Então eu vou fazer o capeamento do corpo de prova, vou encapar ele com uma pasta de cimento ou com argamassa de resistência superior à das resistências dos blocos. Né? E esse procedimento tem por objetivo uniformizar a superfície para proporcionar uma melhor distribuição de carga nos blocos que são colocados na prensa. Então eu faço realmente aqui um prisma, eu faço dois blocos, ó, o bloco 1 aqui embaixo, o bloco 2 aqui em cima, coloco a argamassa, uniformizo a externidade dele com uma argamassa de revestimento, né, a mesma argamassa aqui da ligação, e aí eu coloco um esforço, é quando você vê aqui o prisma rompe. Ó. E a ideia é essa, né, é ele romper o bloco e não romper aqui, ó. Eu não quero que rompa essa junta. Essa junta que garante a transferência de carga do 1 para o 2. Então, aconteceu aqui legal, rompeu o bloco. Aí você vai lá ver quantos MPa, né, que ele rompeu. E aí, com esse ensaio, saem alguns conceitos, né? Sai o conceito de rendimento, né? O rendimento que nada mais é do que, né, a força, né, a resistência do prisma, né, FP, né, sobre a resistência do bloco, né, e a resistência do prisma, né, de dimensionamento, que vai ser a resistência do prisma dividido pelo gama, que é um coeficiente de segurança, né, a gente divide a resistência. Então, digamos que o prisma deu uma resistência no ensaio de 6, na hora de dimensionar, eu vou dividir por 1,5 ou por 2, que aí vai ficar 3 só. Por quê, professor? Não estou perdendo? Tá, mas a ideia é essa, garantir segurança, né? Já que os blocos são muito bloco, vai que teve algum erro estatístico no fabricante, né? Então, vai que a resistência que está saindo do fabricante é um pouquinho a menos do que desse primas que eu testei. Então, para garantir, a gente faz isso, né? Agora a gente vai fazer um exercício, né?
Então eu deixei uma parede aqui para vocês. Eu vou para o quadro só ir marcando os dados e eu já vou ligar, né, eu já vou ligar a projeção para lá, tá? Eu tô indo pro quadro só para eu marcar. Nossa, só canetão vermelho hoje. Fica tudo vermelho, mas tá bom. A gente faz assim. Né, então verifique se a parede ilustrada, né? Então eu tenho uma parede, vou desenhar ela aqui, né? A gente tem uma parede aí que ela mede, né? Nossa, ficou toda torta a minha parede. Ela mede 3 metros de base, não, 6 metros de base, né? E 3 metros de altura, né? 3 metros de altura. Né? Verifique se a parede ilustrada a seguir resiste às solicitações dos esforços aplicados nela. Qual que é o esforço aplicado nela? Um carregamento aqui em cima, né? Ó. Tem um carregamento distribuído aqui, né? Que esse carregamento ele tem 80 kilonewtons a cada metro. Tá? Então verifique se essa parede resiste aos esforços, né, do carregamento aplicado nela. Para isso, você realizou os ensaios para caracterização prévia dos materiais. Você fez um ensaio antes, né, um ensaio do prisma, e foi obtida uma resistência à compressão característica do prisma, né? Então você teve uma resistência do prisma, tá? Né, que eu vou chamar aqui de FP. Você teve uma resistência do prisma, vou anotar aqui, né, de 6 MPa. Só para eu guardar, para eu não esquecer, eu deixo aqui no cantinho, tá? E aí considere que a carga distribuída é de 80 kN, né? Que a parede tá engastada. Então, uma parede está engastada, gente, a gente já sabe o quê? Que a parede ela tá fixa aqui no chão, né? Ela tá engastada tanto aqui quanto em todas as direções. Então, naquela consideração que a gente viu na aula, a gente já sabe que isso quer dizer o quê? Que essa parede, né, ela tem a altura lá como a altura normal. Eu não vou considerar o dobro da altura, a minha altura para calcular a esbeltez. Então, considera que ela é engastada em todas as extremidades, com largura de 6 metros e altura de 3. Né? Os blocos têm uma espessura de 14 centímetros, né? Então a espessura do bloco é 14 centímetros. Eu anotei pequenininho, que é só para mim ver mesmo. Na hora do cálculo eu falo para vocês. E no ensaio lá, a gente teve um rendimento de 0,7. Não, então tá bom, né? A gente já tem aqui todos os dados, eu acho que a gente já pode partir para a resolução. Sim, Naldo, né? O pessoal faz uma junta grossa e aí isso não é legal. Mas assim, Naldo, ó, o Naldo mandou uma dúvida aqui, né? Ele falou que vendo essa aula, a maioria das construções que já vi trabalham errado com esse tipo de estrutura, né? Vejo construções com muitas acima de 2 centímetros. Se você tem muito grossa essa junta, gente, né? A resistência da argamassa é menor que a do bloco. Então você sabe que não vai transferir a carga, né? Da maneira com que deve. Então isso pode ser um problema, né? O ideal também não pode ser assim, eu não vou colocar só um fiozinho. Aí não, né? Aí não tem ligação, não tem transferência de carga. Tá? Precisa ter um mínimo aí de ligação, tá? Não pode ser muito, mas também não pode ser pouco, tá bom? Deixa eu só arrumar a câmera para vocês verem aqui o quadro, né? Eu coloquei uns números pequenos, né? Eu tô vendo agora, ó, né? Então eu vou marcar de novo. A gente tem 80 kN, né, por metro aqui nesse carregamento. Essa parede mede 3 metros de altura. E aqui embaixo, não, 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, tá certo? Né? Olha eu trocando aqui as informações. Deixa eu enviar ao vivo já para vocês, espera aí. Vocês verem. Então tá jóia, vamos determinar, né? Primeira coisa, vamos determinar a tensão solicitante, né? Bom, vamos ver quanto que essa parede está suportando. Ela está suportando 80 kN por metro, né? Mas a gente sabe que isso aqui é um carregamento distribuído, né? Então, como que eu determino, né? A gente sabe que a força, né? Esse carregamento pode ser desenhado por uma força aplicada aqui no meio da parede. Então, a força, né, aplicada na parede, chamada de força P, ela vai ser quem? Esse carregamento, que eu vou chamar de Q, né, o carregamento Q, multiplicado pelo comprimento da parede, certo? Então, a força sendo aplicada na parede, ela vai ser 80, né, kilonewtons por metro, multiplicado pelo comprimento da parede, que é 6 metros. Né? Eu fazendo a análise dimensional, eu já vejo que vai cortar metro com metro, vai ficar só quilonewton. Vai ficar 80 vezes 6, né? Na calculadora, que eu sempre gosto de fazer todas as contas junto com vocês, né? Vai ficar aqui 480 kN.
Vou marcar aqui no cantinho, tá? Só para eu não perder, porque eu vou ter que ir apagando. Eu não vou ter espaço para fazer isso inteiro. Então deu 480 kN. Então, se eu pensar aqui no começo da parede agora, eu posso reescrever essa parede, né? Eu posso falar assim, bom, como eu vou analisar aqui o esforço, eu não preciso pensar no carregamento. Eu posso fingir que essa parede não tem mais carregamento. Eu posso usar agora essa parede como ela tendo uma força aplicada aqui no meio, né, de 480 kN, que é a mesma coisa que o carregamento que ela tinha. Então, joia, né? Mas então, se eu sei que a força da parede é essa, qual que é a tensão, né? A tensão de serviço, a tensão sendo aplicada na parede. A gente sabe que tensão sempre vai ser o quê? Força da parede sobre área, né? A área da parede. Essa força está aplicada na parte de cima da parede. Se eu olhar a parte de cima da parede, eu vou ter uma área assim, né? Se eu olhar a parede de cima, eu teria isso aqui, né? Eu teria o comprimento de 6 metros, né? E uma espessura de quanto? A gente falou de 14 centímetros, 0,14 metros. Então vamos fazer. A força da parede, a gente sabe que é 480, né, quilonewtons. E a área da parede vai ser, né, o comprimento da parede, né, vai ser o L, que é 6,0 metros, que multiplica a espessura da parede, que é 0,14 metros, ou 14 centímetros, né? Se eu vim aqui e eu fazer essa conta, né, vou fazer 6 vezes 0,14, né? Vai me dar 0,84. Aí eu pego 480 e divido por isso, né? Vai me dar 571, né, 43. O quê? Quilonewton por metro com metro, metro quadrado, né? Uma unidade aqui de pressão, uma unidade de tensão, né? Opa, achei minha tensão de serviço. Vou marcar aqui no cantinho, ó. Tensão de serviço vai ser 571,43 kN por metro quadrado. Então eu sei que essa parede, a cada metro quadrado dela, daqui desse volume, ela está recebendo, tem que aguentar 571 kN. Ah, mas né, o nosso ensaio do bloco deu em MPa, então vamos converter. Vocês sabem que a gente está trabalhando com quilo para passar para mega, como que a gente faz? Mesma coisa pensar, kilobyte para mega, né? 1000 vezes. Então, 571 seria 0, dividir por 1000, né? 0,571, né? MPa. Fica em megapascal, né? Melhor. Ah, professor, né? Vamos trabalhar com a segurança. Eu sempre faço isso, tá? 0,57, vamos trabalhar com segurança, vamos falar com a tensão de serviço que essa parede está suportando, é 0,6 MPa, tá? A gente arredonda. Então, vou até apagar aqui, ó, né? Marquei, mas a gente vai marcar 0,6 MPa. Bom, vocês viram que a força da parede, né? A força do prisma deu 6. Deu 6 MPa de força do prisma. Então, o prisma aguenta 6 MPa. A parede tem uma tensão de 0,6. Nossa, professor, então deu certo? A gente já vê por aqui que provavelmente vai passar, né? Vai dar certo. Mas você não pode só considerar isso. Você não pode olhar e falar assim, né, a parede deu aqui, né, 0,6 e o prisma deu 6, então fechou, acabou, não preciso nem pensar mais na conta, tá certo. Não é bem por aí, né? Por quê? Porque a gente tem o conceito de rendimento da parede. Né? Deixa eu apagar aqui agora, esses cálculos, está anotado ali, né? Os valores que a gente precisa para a gente usar. A gente tem o conceito de rendimento. Então, eu não posso falar que a força que deu no prisma é exatamente a força que a parede lá em si aguenta. Porque o prisma, eu peguei 2 blocos, moldei esses 2 blocos e fiz um ensaio. O prisma ele tem uma certa representatividade. Eu não posso considerar que é 100% do que deu no prisma é exatamente o que vai dar na parede, tá bom? Então, aí que tem que tomar cuidado, tá? Muita gente erra aqui. Né? A gente sabe que o rendimento de uma estrutura... Eu vou até apagar essa coisa aqui, essa parede, porque ela está só me atrapalhando no espaço e vocês já entenderam, né? Não precisa de a gente ver essa parede de novo. Bom, uma força de rendimento, né, que a gente chama de Ni, a letra Ni, alguns lugares chamam de letra Fi. Ni vai ser aqui a força do prisma dividido por quem, né? Pela força do bloco, né? Ou força não, né? Resistência do prisma e resistência do bloco, tá? Então, joia, né? No exercício,
eles falam, né, que o bloco que a gente está usando, né, ele é um bloco que tem uma resistência de 8, né, de 8... Deixa eu só olhar lá se ele está falando certinho, né? 8... Não, ele nem fala, porque a gente não vai usar, né, porque ele já deu o N. Então a gente não vai precisar, é verdade, a gente não vai precisar. Mas só para você entender, né, ele já falou pra gente que, né, isso daqui deu aqui, né, 0,7. Eu quero fazer um exercício com vocês agora, que não precisaria para o nosso exercício, mas eu quero que vocês entendam isso. Então, o rendimento desse bloco, né, da força do prisma em relação à força do bloco deu 0,7. Tá, então eu sei que isso aqui vai dar 0,7, né? Eu sei, gente, que a resistência do prisma deu 6, né? Ele deu esse dado no enunciado. Então a resistência do prisma deu 6 MPa dividido pela resistência do bloco. É aqui, gente, que eu vou saber qual que é o bloco que eu tenho que usar, né, em função do meu φ. Às vezes você tem um rendimento que você quer, ó, a norma fala, o rendimento não pode ser menor que tal. Então, se eu executar aqui, ó, se eu fazer isso daqui assim, ó, resistência do bloco, vai dar 6 dividido por 0,7, né? 6 dividido por 0,7 vai dar um bloco um pouco forte, né? Dá um bloco de 8,57, né? Então eu tenho um bloco de 8,57 MPa, tá? A gente não precisaria saber isso para esse exercício, só queria que vocês enxergassem que é assim que pensa, tá? Às vezes você pode fixar, eu quero um rendimento mínimo. Se eu sei que o prisma vai dar mais ou menos tanto, quanto que eu tenho que chutar meu bloco aqui? Qual que eu tenho bloco? Aí eu vou no catálogo comercial, ou eu acho aqui, depois eu vejo qual que é o bloco maior que esse. Tá bom? Que o meu fabricante vai ter. Tá? Mas a gente já sabe já a nossa resistência, né? A gente já sabe que a nossa resistência, nossa resistência não. Nossa, a palavra tá resistência não vem. Nosso rendimento, né? Ele deu 0,7. Nosso rendimento vai ser a força. Eu vou deixar escrito do mesmo assim, que eu acho que é melhor para vocês entenderem. Né? Vai ser a força, a resistência do prisma dividido pela resistência do bloco. Né? Isso aqui eu já sei que é 0,7. Tá. Se eu sei que o meu rendimento é 0,7, o que que isso quer dizer para mim, né? Se eu parar para pensar, gente, ó, eu posso pensar no seguinte, né? A minha resistência, né? A minha resistência mesmo, tá? A minha resistência da parede, né? Ela vai ser quem? Ela vai ser o 0,7, né? Que vai multiplicar, né? A minha força. Eu sei que vai render 70%. Então eu vou pegar 0,7, esse valor serve para isso, tá? Eu vou pegar esse 0,7 e vou multiplicar por quem? Vou multiplicar pela minha, né, força. Eu vou multiplicar pela minha força, né, pela minha força ou pela minha resistência do prisma, tá? Então, ó, é que eu quero tentar fazer com que vocês entendam isso sem pensar no ensaio em si, né? Essa equação eu não tinha dado no slide, né? Mas ela vem daqui, se eu for parar para pensar, tá? A resistência da parede, a força que a parede vai realmente estar sujeita, como que eu faço para eu saber, né? Eu vou pegar 0,7, que é o meu rendimento, então eu sei que a minha parede, ela rende 70%. Eu vou multiplicar ela pela minha força do prisma, né? Pela força que o meu prisma suporta, que é o que eu tenho de ensaio. Então esses dois dados eu tenho como provar. A do bloco, a gente tenta fugir dela desses cálculos, por quê? A do bloco pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Ah, o fabricante falou para mim que garante que tem 10. Pode ser que tenha 9, pode ser que tenha 9,1. Então, para eu não ter problema, o que, que eu faço? Eu parto do rendimento. O rendimento eu sei que deu no ensaio. E a força do prisma deu no ensaio. Então, isso aqui eu tenho muito mais segurança. Então, a lógica na construção sempre é essa. Pega a resistência da parede, quanto que a parede realmente vai estar sujeita, eu pego o rendimento do meu ensaio e multiplico pela força que o prisma deu. Nesse caso, nosso prisma deu quanto? Tá aqui, ó, deu 6, né? Nossa força do prisma, ela tinha dado 6,0 MPa, tá? Não, tá joia, né? Deu 6 MPa, pronto, só usar. Lembrem-se que a gente trabalha com fator de segurança. Essa daqui é a força do prisma. Só que a gente não usa essa daqui no dimensionamento. Lá no slide eu falei para vocês, né? Que a gente usa, nesse caso, essa equação ficaria assim, ó, né? 0,7, ou eu posso chamar de rendimento aqui também, né?
Acho que eu vou colocar rendimento, que aí vocês usam para sempre, para não confundir. Rendimento multiplicado por quem? Pela força ou resistência do prisma D, que é a de dimensionamento. Como que eu faço a resistência do prisma de dimensionamento, professor? A resistência do prisma de dimensionamento vai ser a resistência do prisma, que é a resistência do prisma que eu obtive no ensaio, dividido por um gama. Lembra? O gama ele vai variar de 1,5 a 2. Então, minha resistência do prisma de dimensionamento vai ser 6 dividido pelo gama que eu escolher. Eu vou trabalhar com a maior segurança possível. Vou trabalhar com 2. Né? Então, eu vou pegar 6, que é o que eu tive lá no ensaio, vou dividir por um coeficiente de segurança para me dar 3. O que isso quer dizer? Eu estou diminuindo a resistência do prisma pela metade, para eu garantir que eu não vou ter problema. Porque às vezes o prisma, por ele ter feito em laboratório, tudo perfeitinho, ele vai dar 6. Será que na obra, quando o pedreiro estiver executando, vai dar igual o prisma? Vai dar 6? Sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos garantir, né? Vamos trabalhar com a segurança, divide por 2 esse valor de laboratório, porque pode ter interferência da obra, a cura pode não ter sido feita da melhor maneira, a argamassa às vezes não é industrializada, né? Então, vamos segurar que para ser mais seguro. Então o que a gente faz, né? A força que a parede vai ter que suportar, né, que ela aguenta, no tanto que ela aguenta, vai ser o rendimento dessa unidade, que é 0,7, multiplicado por quem? Pela minha resistência de dimensionamento, que nada mais é a do ensaio dividido pelo coeficiente de segurança, vezes 3. Mesmo assim, ó, eu diminuí isso aqui pela metade, né, ó, e multipliquei pelo rendimento ainda, que vai diminuir mais ainda. Então, eu vou fazer 3 vezes, né, 0,7, eu vou ter 2,1. Então, deu 2,1 MPa. Então, vamos agora pensar aqui, né? Vou apagar esse pedaço aqui, ó. Né, vou fazer uma bolha aqui para a gente pensar aqui agora. A minha resistência da parede, né, ela deu 2,1, né, ela deu 2,1, né, MPa. Pensando que eu diminuí a resistência do prisma pela metade, né, ainda multipliquei pelo rendimento para eu ter, né, pensando no pior caso possível. Tá? E a minha tensão de serviço está aplicada na parede, que a gente tinha calculado no começo, deu 0,6 MPa, né? Se eu pensar na loja aqui, tá tranquilo, né? A resistência da parede, ela é muito maior do que a minha tensão de serviço. A tensão de serviço, lembra, a gente pegou a força de 480 e dividiu pela área da parede, deu 0,6. Então, né, a parede tem, isso aqui é o que está aplicado na parede, ó. Ela tem que, né, tá aplicado um peso de 0,6 MPa. Só que eu, pelo ensaio de prisma, pelo rendimento da parede, pelo bloco que eu estou usando, né? A gente viu que nós tem uma força aqui, ó, tem uma resistência da parede, né, de prisma, de 6 MPa. Tá. Então, pelo conceito de rendimento, que deu 0,7 que veio lá do ensaio, né? Eu pensei, bom, vou multiplicar o rendimento por isso, para eu saber exatamente que isso rende só 70%, então eu vou considerar que o rendimento é 0,7. Então, se eu tenho 6, teria que render 0,7 de 6. Só que a gente não usa essa força 6, a gente usa uma outra força. Qual que é? Uma força de dimensionamento. Mas por que, professor? Por quê? Porque a gente quer trabalhar sempre com segurança. Porque o ensaio é feito em laboratório, em condição controlada, em ambiente perfeito, com traço perfeito. E lá na obra pode ser que isso não aconteça. Então a gente divide a força que deu no ensaio por 2. Né? Ó, dividir por 2. Lá no ensaio fala que o prisma aguenta 6 MPa. Né? Uma força de 6 MPa. Divido ela por 2 ou por 1,5. De 1,5 a 2. Deu 3. Então eu considero que na obra, por outros fatores, pode ser que isso caia pela metade. Né? E como isso cai pela metade, aí eu uso essa força 3, multiplico ela pelo meu rendimento, que é 70%, aí eu chego em 2,1 MPa. Essa é a força que a parede aguenta 2,1. Eu vi que ela estava submetida a 0,6. Então, claro, a minha força da parede é muito maior do que ela está submetida. Então, fechou, passou, né? Tá tranquilo essa obra, tá bom? Estaria tranquilo para construir assim. Bom, deixa eu voltar lá para o slide. Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida. Né? A gente tem aqui uns 6 minutos finais, que eu sempre deixo para tirar dúvida. Caso tenha alguma dúvida, caso queiram perguntar alguma coisa, né? Podem ficar à vontade. Achei o canetão preto, agora que acabou a aula. Tava no chão. Nenhuma dúvida, pessoal? Tá tranquilo?
Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para mandar. Esse exercício está no livro de vocês, tá? Então depois refaçam, tá? Refaçam lá, para vocês fixarem esse conceito, tá? Que é importante. E lá tem mais exercícios no final da sessão também, né? Outros exercícios diferentes. Deixa eu apagar o quadro já. Bom, se ninguém tem dúvida, pessoal, vamos dar um geral só para entender o que a gente fez hoje. Né, a gente partiu lá no início da aula, né? Nós começamos a falar, né, da resistência da unidade de argamassa, do porquê que é importante a gente conhecer, né, os fatores limitantes, de porquê que é importante a gente conhecer a unidade que a gente está trabalhando, porque assim como no concreto armado, essa a, assim como o concreto armado tem uma unidade, né, de estrutural ali que compõe concreto e aço, aqui eu também tenho, só que aqui eu constituo de bloco estrutural e argamassa de assentamento e grout às vezes e aço às vezes, né, vai depender. Mas geralmente vai ser o bloco e a argamassa de assentamento. Então a gente precisa conhecer como que esse material é fabricado, quais são as premissas de fabricação desse material para que a gente saiba como, né, que ele se dá forma, como que ele é conformado e conhecer os principais ensaios. A gente viu as normas, né? Vimos os blocos classe A, B e C, que a gente já tinha visto lá no começo da disciplina. Vimos as normas de assentamento para que a gente consiga ter a transmissão de carga adequada de um bloco para o outro, né? Falamos da espessura efetiva de parede em situações em que a parede é engastada somente em um lado, em situações em que a parede não é engastada, ela é livre para movimentação. Falamos também da altura efetiva nessas duas situações, vimos o índice de esbeltez, os limites de esbeltez da norma, né? Falamos aí dos ensaios de compressão simples, que geralmente vai ser o ensaio mais utilizado, porque você não vai fazer ensaio de tração, porque a alvenaria estrutural não é para trabalhar com tração, você não vai fazer ensaio de flexão, porque você quer evitar a flexão o máximo que você pode, a não ser que no seu dimensionamento você verifique que vai ter um ponto com muita flexão, com muita tração, aí você vai ter que fazer um ensaio para verificar se a alvenaria que você está fazendo vai aguentar essa tração. Né? Vimos lá o ensaio de compressão, vimos os conceitos de rendimento, né, de resistência do bloco, né, rendimento ou eficiência, muita gente chama de rendimento, alguns livros chamam eficiência, quando vocês verem rendimento, tá, não estranhe, uns livros falam rendimento, outros falam eficiência, a gente viu o conceito de rendimento ou de eficiência, né, que consiste na relação entre a força a força resistente do prisma, do ensaio, dividido pela força do bloco, e nós vimos que a força de dimensionamento é a força do prisma obtida no ensaio, dividido por um coeficiente de segurança, né? E a gente fechou tudo isso aí com o exercício, tá bom? Aí que se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem uns 2 minutinhos finais, né? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, aparentemente ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Porque ninguém mandou mais nada. O último que mandou uma coisa foi o Diógenes. Então a gente termina por aqui a aula de hoje, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.